Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar sobre o ensino das mudanças climáticas no seio das populações não escolarizadas. Estou com o professor Giveraz do Amaral, que vai estar comigo, mas antes, porém, eu vou me apresentar. Sou Rafael Bata, estou vestido uma camisa vermelha, não é? E também calça preta, sapatos pretos, óculos escuros também e carecas, também uma barriguinha e depois também sou bonito. Bom, estou com o professor Giveraz do Amaral, como já disse. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu já vou partir também para a minha apresentação, não é? A classificação fica por conta do pessoal lá de casa em relação à beleza, não sei. Mas também eu tem estou que dizer mais ou menos como é que é. como, Bonito. exato. Pois, Eu estou de uma camisa preta, Sim. calça de jeans azul, sandálias castanhas e tenho cabelos longos, tenho dreads, não é? Sim, essa é a minha apresentação. Exatamente. Muito bem, primeira coisa, eu gostei do nome bonito e raro. Para nós cá, Giveraz, Rei do Sol. Estás de parabéns. Obrigado. Muito bem, nós temos aqui um tema, como já anunciei, né? O que é que nos oferece o ensino das mudanças climáticas no seio das populações não escolarizadas? Sim. Bom, muito obrigado mais uma vez por este convite. Falar sobre essa questão das mudanças climáticas é sempre um desafio em si, não é? Porque nós temos muitos possíveis temas dentro desta umbrella das mudanças climáticas e entre outras perspectivas possíveis de serem analisadas é esta questão da educação ambiental. Então, a educação ambiental remete a esta necessidade, a este processo de transmissão, de aprendizado em relação às boas práticas para a garantia de um ambiente sustentável. Então, neste sentido, falar sobre mudanças climáticas e particularmente sobre a questão da educação também em si representa um desafio porque afeta diferentes estratos sociais, diferentes categorias, não é? E dentre elas a questão das pessoas vivendo com deficiência. Exatamente, é nessa perspectiva, porque quando olhamos a questão do ensino das mudanças climáticas, sei que é no seio das populações não escolarizadas, eu estou a olhar aqui pessoas com deficiência, porque a maior parte delas não são escolarizadas e também é um assunto que podemos aprofundar ainda mais. Exatamente. Bom, falou aqui do trabalho que tem desenvolvido em Boane, não é? Então pode nos esclarecer como é que tem feito o trabalho e se envolve pessoas com deficiência no trabalho naquela região? Bom, primeiro dizer que este trabalho constitui de fato um grande desafio que não é somente do nosso país como um todo, né? As mudanças climáticas afetam de diferentes maneiras diferentes partes do mundo, diferentes países, e a maneira como os povos, os países vão lidar depende da sua capacidade de adaptação, quer dizer, fazer face a estes eventos climatéricos extremos. E em Moçambique, particularmente aqui na Zona Sul, nós fomos afetados há pouco tempo por enxurradas. Muitas pessoas perderam seus bens, vidas algumas foram perdidas, as pessoas tiveram que ser movimentadas dos seus espaços e isto acarretou a necessidade de esforços conjuntos para poder auxiliar e dar algum tipo de conforto, de acolhimento a esta população afetada. E em Boane nós tivemos esse desafio de ter
as populações reassentadas conforme o nosso costume em escolas, não é? Já vira quase que um costume esta questão de colocar, não termos centros de acomodação apropriados sim. para as necessidades, enfim, das zonas em que nós estamos a viver, das possibilidades dessas zonas serem afetadas por algum evento climatérico. Mas em Boane nós tivemos isso, nós fizemos um trabalho muito interessante. Eu estou na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade do TIB e então lá nós temos o curso de Psicologia Clínica. Entre outras coisas, o que nós entendemos foi que, para além das necessidades materiais, as pessoas também precisavam de um conforto na sua condição de saúde mental. Então oferecemos este atendimento psicológico gratuito a essas populações. Os nossos estudantes do último ano iam lá e conversavam com essas pessoas, reconfortavam essas pessoas para que elas pudessem encontrar forças, não é? Para poder continuar com as suas vidas apesar deste evento que os afetou de forma tão negativa. Olhando na questão do tema que nós temos, não é? Essas populações foram fustigadas, perderam tudo. Se calhar aqui está aliado à falta da informação e à falta também do conhecimento dessas mudanças climáticas. Uhum. Sim, este é um outro aspecto que tem que ser levado em conta, como é que nós transmitimos, não é? Conforme nós estivemos a conversar um pouco, eu falei um pouco da questão da comunicação de risco, não é? Exatamente. As pessoas estão localizadas em determinadas áreas, estas áreas oferecem algum tipo de perigo em termos ambientais, seja de enchente, seja de seca, seja ciclone, e é preciso que as pessoas saibam, não é? Da sua condição de vulnerabilidade em relação a que tipo de evento climático, a que tipo de evento essas pessoas estão expostas. Esta informação tem que chegar, mas sobretudo outra informação que tem que chegar é a proximidade, não é? A eventualidade de ocorrência desses eventos, e esta transmissão tem que levar em conta alguns aspectos que às vezes ficam um pouco perdidos no caminho. Por um lado, nós temos o emissor, não é? Que são os responsáveis, temos o NGD, temos o INAME, essas instituições que são responsáveis por fazer a monitoria, não é? Desses eventos para poder evitar um impacto negativo severo, e essas pessoas devem comunicar. E esta comunicação tem que levar em conta a qualidade da mensagem e o receptor, para que o receptor possa reagir de acordo com o esperado, não é? Para proteger a sua vida, os seus bens e tudo mais. Então, neste sentido, Bata, se o nosso receptor não tiver uma informação dada de forma clara, de modo a produzir eficiência da sua reação, não é? Então nós teremos muitos choques. E isto assevera-se ainda mais quando nós encontramos diferentes tipos, não é? de receptores, ou seja, com níveis de escolarização diferentes. E é o desafio deste podcast, aliás. O Bata diz, olha, como é que a educação ambiental então pode ser feita para as populações não escolarizadas, que aliás são as que nós temos em demasia no nosso território nacional, não é? E enfim, é esta questão, então, neste sentido, para fazer uma comunicação de modo eficiente, o nosso Programa Nacional do Ambiente em Moçambique prevê que sejam feitas palestras, sejam garantido maior participação da população e também levados em conta, sobretudo, os conhecimentos locais, não é? De adaptação a esses eventos, para que as pessoas possam estar mais confortáveis em aceitar essas estratégias que são adotadas mas muitas vezes para poder gerir esses debates os que eventos o professor acaba de mencionar, muitas vezes não são pessoas com deficiência não são abrangidas, porque são pessoas que
há essa questão de pessoas com deficiência muitas vezes são esquecidas. São questões que as nossas instituições esquecem-se de pessoas com deficiência. Falou aqui dos centros, é que tem que haver uma comunicação, uma informação, né, para essas pessoas. Mas muitas vezes a comunicação inclusiva deixa muito a desejar. Por que isso acontece? Eu vou contar um pequeno episódio que nós vivenciamos conforme eu trabalho com essas questões ligadas às mudanças climáticas e na perspectiva sociológica, né, socioantropológica. E aconteceu uma coisa, eu já contei este episódio numa outra ocasião, mas aconteceu uma coisa que eu achei altamente sintomático do quanto nós temos que estar envolvidos com a comunidade para poder entender a sua dinâmica, de modo que a comunicação e as ações que nós escolhemos fazer para ajudar essas populações e evitar danos mais severos ligados à ocorrência de algum evento extremo, possa ter algum tipo de eficiência. O que é? Nós chegamos numa das escolas e tinha um conjunto de pessoas que foi colocado numa sala. Aqui são colocadas pessoas usando alguns critérios, né? Mulheres, homens, né? Etc. E às vezes nem tempo para isto acontece. Quer dizer, não tem exatamente muito tempo para poder gerir bem esta situação. E lá na sala estava uma senhora que ficava num canto, isolada. E do outro lado nós tínhamos os outros, não é? Aqueles que estavam na sala e tudo mais. E nós fizemos uma proposta que era para eles se organizarem, para podermos organizar para fazer o atendimento e tudo mais. E eu questionei a uma das senhoras que estava ali, por que aquela senhora não se juntava ao conjunto que estava na sala? E ela disse que aquela senhora não se juntava ao conjunto porque ela era feiticeira. E ela era feiticeira, e porque ela era feiticeira, todos no bairro sabiam, mas, no entanto, por infelicidade, eles foram colocados na mesma sala. Mas tinham prova de que ela era feiticeira mesmo? Não, aí já, ok. Mas nós temos que entender as pessoas, né? Era feiticeira. Sim. Ok, tudo bem. Como é que nós vamos lidar com isto? Por que eu estou a chegar a por que eu contei esta pequena história? É porque o teu convite para vir aqui, Bata, foi um desafio para mim. Foi um desafio na perspectiva de analisar um aspecto que, de fato, talvez eu nunca tenha dedicado bastante tempo para tal, nos meus estudos sobre a questão climática, que é a questão da deficiência, das pessoas com deficiência. É reconhecido pela própria Organização das Nações Unidas que as pessoas com deficiência são afetadas de um modo particular. Exato. Não é? Quer dizer, são os mais afetados quando falamos sobre questões ligadas à mudança climática. Seja em termos de contração de doenças infecciosas, seja em termos de dificuldade de locomoção na hora, quer dizer, temos aqui um furacão e temos que movimentar as pessoas. Mas as pessoas com deficiência são as que vão precisar de maior cuidado. Mas quando isso acontece, pessoas que não têm nenhuma deficiência fogem dessas pessoas. Então, mas aí vem, Beata, exatamente. O que estás a dizer pode em algum momento ser muito, porque todo mundo quer salvar a sua vida, é verdade. Mas há uma questão que é, de fato, de uma espécie de esquecimento desta necessidade. Aí eu fui analisar um pouco a estatística aqui do país e eu vi que 2% da população moçambicana é que sofre de alguma deficiência, de acordo com os dados oficiais. E destes 2% da população, temos 23% que sofre de algum tipo de amputação, seja dos membros superiores ou inferiores, e 7% é que sofre de alguma deficiência auditiva ou visual. E isto remeteu-me a uma ideia. Quando olho para os nossos centros, a maneira como nós definimos onde é que serão os lugares que nós vamos acomodar a população, não se olha a questão da acessibilidade. Exatamente. Porque se nós falamos que a maior percentagem das pessoas, dos nossos vivendo com deficiência, são pessoas com algum tipo de deficiência ligada à amputação, não é? De membros superiores ou inferiores, então nós tínhamos que olhar
a nossa estratégia de alocação, de mobilidade dessas pessoas afetadas tinha que olhar para esta questão em particular, sim, que é a comunicação especializada para pessoas com deficiência auditiva e visual e, sobretudo, a acessibilidade dos centros. Podemos falar de coisas básicas, como, por exemplo, as casas de banho, a cozinha. Então, só para concordar aquilo que estás a dizer, Bata, que as pessoas com deficiência, de fato, acabam sofrendo duplamente as consequências da ocorrência dos eventos extremos, mudanças climáticas. Porque muitas vezes está no papel, né? Quando nós podemos verificar isso, podemos reclamar, não, já está aqui plasmado, não é? Mas na prática ainda é um assunto que deve se olhar. Exato. Há uma questão que tenho feito aos meus convidados, mas agora vou fazer ao professor. Se dormisse e acordasse com uma deficiência, qual seria a sua reação? Ok, Bata, antes de responder essa pergunta espinhosa que você sempre coloca aos seus convidados, Sim. eu vou só terminar um comentário em relação à componente 2 do tema, não é? Que é a questão da educação ambiental a pessoas não escolarizadas. É daí que, entre outras coisas, como estávamos a dizer, que essas pessoas vivendo com algum tipo de deficiência precisam de uma atenção especial quando ligado à ideia, quer dizer, a ideia não, ao contexto das mudanças climáticas. Nós também temos que olhar para as pessoas que fazem o atendimento. Isso quer dizer que, como consequência da nossa consciência em relação a este aspecto que é um fato da dupla afetação das pessoas com deficiência, então nós temos que instruir as pessoas que vão prestar este socorro, por exemplo, sobre como lidar, não é? Quais são os procedimentos para lidar quando nós encontramos alguém com deficiência, como fazer. E isto também tem que ser passado como uma estratégia de educação ambiental, não é? Mas já na perspectiva da mitigação, como é que nós vamos lidar com isso? Eu particularmente, não é? Não sei se eu vou ao campo e chego lá e encontro uma comunidade que tem lá os seus deficientes, como proceder, não é? De forma correta, de tal forma que o impacto sobre a vida desta pessoa possa ser minimizado ao máximo, não é? E é isto que eu acho que passa a necessidade da educação ambiental, claro, ligado à ocorrência dos eventos, mas também há uma componente que tem que ser acrescentada aí, que é a instrução das pessoas, não é? Que vão prestar este apoio, este socorro aos afetados. Espera. Como eu posso dizer? Voltado diretamente para a questão mesmo específica de pessoas com deficiência. Agora, se eu acordasse amanhã com algum tipo de deficiência, eu acho que o maior desafio, olhando para mim mesmo, e isto que dizes não é uma coisa do outro mundo, é possível que isso aconteça a qualquer um. Eu acho que o maior problema do meu lado seria a aceitação, o processo de aceitação dessa condição. E depois disso, eu provavelmente me arrependeria de, enquanto estive na condição tida como normal, não ter feito mais para que pessoas naquela condição pudessem ter o mais normalizado possível a sua inclusão social. Muito bem, a conversa está mesmo a caminhar muito bem, mas estamos a passos bem largos para terminarmos esta nossa conversa. Mas se olharmos no trabalho que tem desenvolvido em Boane, agora foi desafiador, como disse no início, assim vai olhar para pessoas com deficiência em todos os trabalhos que vão desenvolver. Sim, eu acho que agora não é só uma questão nossa, não é, de trabalho em Boane, mas é uma questão mesmo de uma planificação nacional, não é? Uma planificação setorial, etc, para todos os possíveis setores
acomodarem muito bem esta questão da deficiência. Eu sei que muito trabalho tem vindo a ser feito nesta área, mas a questão da comunicação, sobretudo, parece não ser efetiva, não chega o que é feito para que possamos também entrar e saber como melhorar aquilo que é feito, né? Então, acho que esta comunicação de risco ambiental que é feita também tem que levar em conta as pessoas que estão nesses locais, que vivem nesses locais e que são afetados por esses eventos climáticos. Seria a comunicação de risco ambiental inclusivo. Exatamente, comunicação de risco ambiental inclusiva ou até, quer dizer, voltado para pessoas com deficiência. Podíamos pensar, enfim, organizarmos um tipo de evento para debatermos e chegarmos a possíveis, né, caminhos de como fazer que isto funcione efetivamente para reduzir o impacto negativo que este segmento tem sofrido. Nós já temos muito trabalho também a ser feito em prol da mulher, porque entendemos que a mulher também é afetada de maneira diferente pelas mudanças climáticas, as crianças são afetadas de maneira diferente pelas mudanças climáticas. Agora, imagino mulheres, crianças, deficientes. Então é esta dupla afetação que pode ser minimizada e tem que ser fruto de uma reflexão e de muito trabalho, seja de investigação como de estratégias proativas para a redução deste impacto negativo. Exatamente, desse impacto negativo, e nós também vamos terminar essa nossa conversa. Últimas considerações, professor. Olha, eu quero agradecer pelo convite, não é? Para esta conversa, que não esgotamos, não é? Dissemos talvez o que achamos pertinente para o momento que nós estamos. Dizer que a educação ambiental é uma área extremamente necessária. Devemos investir para que tenhamos aquele conhecimento local, porque há outra coisa, nós não falamos por causa do tempo, né? Mas aquele conhecimento local que está lá nas comunidades, de como as comunidades vivem e conseguem adaptar-se a certos eventos e prever até através de mecanismos locais, possa ser traduzido, não é? E inserido no nosso sistema de educação, não é? Mas, sobretudo, também o nosso sistema de educação especial, para que estas pessoas todas possam ter a comunicação efetiva em relação aos riscos ligados às mudanças climáticas que nós, como país, enfrentamos. Muito obrigado. Hoje falamos com o professor Gervás do Amaral, que falamos sobre o ensino das mudanças climáticas no seio das populações não escolarizadas. Bom, não corte as árvores de qualquer maneira. Não dete o lixo nas estradas, não é? Coloque o lixo nos contentores, porque isto pode agravar a situação ambiental. Até o próximo podcast.